Segundo Crônicas, porque é livro. Então não é Segunda Crônicas, é Segundo Crônicas. Neste culto, nessa noite, nesse dia, que ficará marcado para sempre. Segundo Crônicas, capítulo 7, verso 14. É um texto muito conhecido e que Deus falou comigo fortemente no dia de ontem e inclinou meu coração para que eu ministrasse essa palavra hoje. Diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém. Vou ler mais uma vez. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém. Antes de se assentar, diga para o irmão que está do teu lado assim: tudo isso só tem validade sendo povo de Deus. Pode se assentar dando glória a Deus e aleluia. Eu acho que você já ouviu esse texto 1 milhão de vezes na vida, e talvez você ouvirá mais uma vez, e talvez já pensando que eu vou pregar aquilo que o texto está dizendo. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, aí o pregador vai falar do se humilhar. Não. Eu só quero a parte A do texto. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Essa era a segunda vez que Salomão ouvia a voz de Deus num período de 20 anos. Primeira vez, quando Deus fala com Salomão, Salomão poderia ter pedido qualquer coisa, mas pediu sabedoria. Passaram-se 20 anos. Salomão inaugura o templo. Uma vez o templo inaugurado, ele dá uma festa. Ele vai cantar aquele cântico junto com os levitas, que o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. E então a manifestação da glória de Deus encheu aquele lugar, de tal maneira que ninguém poderia ficar em pé. Quando tudo isso acontece, o templo inaugurado, Deus começa a falar. E aí Deus vira para Salomão e diz assim: Salomão, eu ouvi a tua oração, e os meus olhos estão voltados para este lugar. Os meus olhos estão voltados para este templo. E toda oração que se fizer aqui, eu vou ouvir. Mas antes do texto que eu li, Deus disse algo, dizendo assim: olha, se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, aí vem o texto. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, eu então vou sarar essa terra. Pastor, mas não existe mais o templo. O templo já se foi. Ficou apenas lá em Jerusalém um muro, tido e chamado por hoje como Muro das Lamentações, onde os judeus, diante daquele muro, que é um pedacinho do segundo templo, eles ficam ali, dia e noite. Todo mundo que vai a Jerusalém, também ali naquele muro, conversam com Deus. O templo não existe mais.
Então vire para quem está ao teu lado e diga assim: olha, o templo mudou de endereço. Diga assim: o templo hoje é você. Ei, Deus falou que estaria de ouvidos atentos e o olhar muito atento, olhando para o templo. Ele ouviu a oração daquele povo e disse que qualquer oração que fosse feita naquele lugar, ele então atenderia. No entanto, o templo não existe mais. Jesus veio, o véu foi rasgado e nós temos acesso direto ao Pai. Significa o quê, pastor? Que você é o templo. Porque o Espírito Santo habita em você. E ele, o Espírito Santo, intercede por você, junto ao Pai, com gemidos inexprimíveis. Você é o templo, e toda oração que você faz, e todo o clamor que você levanta, e tudo aquilo que você presta a Deus, como culto de louvor e adoração, Ele vê, Ele atende, Ele desce nessa terra, por causa de um choro, de uma lágrima, de uma dor, mas de alguém que esteja quebrantado e honestamente posicionado diante dEle. Ele está aqui, a presença dEle é real, Ele está no nosso meio, Ele está aí, Ele está olhando para o templo, e o templo é você. Aleluia! Mas espera aí, Deus, ele é muito categórico em dizer: olha, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Pastor, então por que Deus não está me ouvindo? Porque eu me humilho, eu oro, eu busco, eu faço, eu aconteço, eu ajudo na igreja, eu isso e aquilo. Por quê? Porque você não prestou atenção no que está escrito antes. Se o meu povo. Deus não está falando para qualquer um. Deus é claro em dizer: se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Ele não diz aqui: não, eu vou atender qualquer um. Não. Ele diz: o meu povo. Eu escolhi você primeiro. Eu te amei primeiro. Você é meu. O templo é você. O Espírito Santo habita em você. Eu olho para você. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, fizer tudo isso que eu falei, eu atendo. Só que aí mora a dificuldade do servo e da serva de Deus. Como o povo de Deus, desde sempre, é um povo perseguido. O povo de Deus nunca teve paz aqui na terra. Se você pegar o livro de Gênesis e caminhar até Apocalipse, você vai ver um povo perseguido. Você vai ver um povo maltratado, um povo que foi escravizado, um povo que viveu no deserto, um povo que foi, meu Deus do céu, que foi levado cativo à Babilônia, um povo que passou por tantas e tantas lutas. Por quê? Porque é o povo de Deus. Ei, você é cidadão do céu, nessa terra você é forasteiro, nessa terra você é estrangeiro, e enquanto você aqui estiver, vai ter que ser assim, se humilhando, orando, buscando e se convertendo dos seus maus caminhos.
povo então tem que enfrentar o quê? Pastor, porque só está faltando eu morrer, porque eu já passei tudo, não passou não. O povo passou por coisas piores. Diga assim, primeiro. Não, diga com fé, diga primeiro. Eu tenho que enfrentar o dilúvio. Deus um dia olhou para a terra e falou: a terra se corrompeu. Acabou. Eu vou acabar com a humanidade inteira. E como é que eu vou acabar? Com água. Vai chover por tantos dias que a água vai cobrir toda a terra. E naquele momento, ele olha para um homem. Preste atenção. Ei, Deus, ele olha para um homem. Ele pode acabar com uma humanidade, mas ele olha para um homem. Ele olha para uma mulher que seja dele, gente dele, que vive na presença dele, que busca ele, que ora a ele, que entende que ele é Deus. Ele olhou para Noé. E quando ele olha para Noé, ele vê: esse é o meu povo. Naquele momento, Deus só tinha uma família como povo, e é aquela família que entra na arca, e é aquela família que então dá sequência à humanidade, projeto de Deus para essa terra, para essa vida. Ei, meu irmão, o que você está pregando, pastor? Que a arca hoje é a igreja, e aqueles que estão aqui dentro é o povo dele, é a gente dele. E enquanto você estiver na arca, pode cair água lá fora, pode inundar tudo, mas você está seguro. Por quê? Porque você, ainda que seja em pequeno ou grande número, ainda que sejamos a minoria ou a maioria, ele vai te salvar. Porque aqueles que estão aqui é o povo dele hoje. A igreja é a nossa arca hoje. O dilúvio muitas vezes cai. Às vezes Deus, ele quer combater o mal e ele manda o dilúvio. Mas nós temos a nossa arca, e na nossa arca nós estamos seguros. Melhor lugar para se estar na casa de Deus, melhor lugar para se esconder do dilúvio é na igreja. Você que está na igreja, pastor, igreja não leva para o céu. Leva sim, leva sim. Não dá para você ser crente em casa. Não, pastor, mas aí eu montei uma reunião em casa, um ponto de pregação, eu chamo os amigos e faço um culto aqui. Virou igreja. Não confunda igreja, templo, parede. Igreja somos. Se você na tua casa se reúne com um grupo de pessoas, vira uma, e na igreja você está seguro. Está assistindo essa mensagem, talvez não esteja congregando em nenhum lugar. Por quê? Porque eu estou machucado, porque eu estou revoltado, porque eu vi muita coisa errada. Ei, você pulou da arca. E se você pulou da arca, você cai no dilúvio. E se você cair no dilúvio, Deus deixa você lá. Você só vai estar bem protegido, bem escondido, debaixo das mãos poderosas de Deus. E Deus instituiu este projeto. Não foi o homem que fundou a igreja. A igreja foi fundada por Cristo. O homem no máximo vai implantar a igreja. Quem que é dono dessa igreja? O Senhor Jesus de Nazaré. Por quê? Ele está aqui, o Espírito Santo está aqui, Deus está olhando para cá, e Ele sabe que aqueles que aqui estão é o povo dEle, que se humilhar e orar e buscar a sua face, Ele vai ouvir, vai contemplar e vai dizer: eu estou aqui, eu te curo e saro a tua terra. Tem dilúvio. Ser gente de Deus, ser povo de Deus, é gente que enfrenta dilúvio.
Mas não é só dilúvio. Aí tem o oposto. Tem o deserto. Diga assim: ser povo de Deus. Não, diga para quem está do lado, diga assim: ser povo de Deus é por muitas vezes caminhar no deserto. Ô pastor, mas espera aí. Como é que pode? Se eu sou de Deus, eu tenho que viver o melhor dessa terra, exato. Mas você vive numa luta constante, a tua briga não é nem contra a carne, nem contra sangue, é contra o inferno. Quanto mais, quem me disse isso? Não me lembro. Quanto mais me lembro. Quanto mais perto de Deus, mais perto o diabo está de você. Não espiritualize tudo na tua vida, mas quanto mais perto de Deus, maior é a tentação. Quanto mais perto de Deus, mais o diabo tenta te pegar. Quanto mais na arca de Deus, mais ele quer roubar você. E tem deserto. Só que quando o povo deixa o Egito e começa a perambular pelo deserto e a caminhar pelo deserto, liderado por um homem chamado Moisés, você caminha no deserto, e eram milhares e milhares de pessoas. No dilúvio, o povo de Deus era Noé e a sua família. No deserto, o povo de Deus eram milhares e milhares. Que caminhando pelo deserto por quanto tempo? 40 anos. Mas não faltou nada. Você pode estar caminhando no deserto, você pode estar vivendo a pior fase da tua vida, pode estar se rastejando, mas Deus não vai deixar faltar nada. O povo andou pelo deserto 40 anos, mas a roupa não gastou. As sandálias dos pés não se gastaram, não faltou comida, o maná caía, não podia guardar para o dia seguinte, porque senão estragasse. Por quê? Era Deus mostrando: ei, você tem que confiar em mim, dia após dia, dia após dia, dia após dia. Você tem que esperar pelo maná de Deus, dia após dia. Não dá para armazenar a vida espiritual. Por isso a necessidade de se vir ao culto. Por isso a necessidade de se ler a Bíblia todo dia. Não dá para você vir numa sequência de cultos 10 dias. Agora 3 meses eu não cultuo mais. Ei, diga assim para quem está do lado, diga assim, ó: vida com Deus não acumula. Fala assim, ó, tem que ser todo dia. O culto de ontem já foi, o culto de hoje está sendo, amanhã já não é mais, tem que ser outro, e depois tem que ser outro, e no final de semana tem que ser outro, e domingo é outro, e segunda é outro, e terça é outro, e quarta é outro, e quinta é outro. A leitura bíblica de amanhã é uma, do outro dia é outra, outro dia é outro, é outro, é outro, é outro. O que eu quero dizer é que Deus é tão apaixonado por você, é tão apaixonado pela senhora, é tão apaixonado pelo jovem, é tão apaixonado pelas irmãs, que Ele olha para você todo dia, e Ele fica muito feliz a cada vez que você abre a palavra dEle, a cada vez que você se abastece dEle, a cada vez que você olha para o céu esperando o maná descer para você se alimentar, dia após dia, no deserto, mesmo na pior situação, no vale, mas dependendo de Deus. Deus não vai deixar faltar. Deus não vai deixar faltar. Mas é todo dia. Aí, o povo é tão enjoado. Fala assim, ó, o pastor não está pregando para você. Vira para o lado e fala assim, o pastor não está pregando para você. O crente é tão enjoado que eles comiam um maná, Marco, enjoaram. Aí a gente quer um pouquinho de carne. Porque o crente...
A gente é mimado. Aí enjoei disso aqui. É igual quando você chega na tua casa, tua mãe faz arroz, feijão e frango. Você senta, chegou da escola, do trabalho, você senta assim, você fala assim, de novo isso aqui, é isso aqui. Com Deus é isso aqui. E Deus manda o maná todo dia, caía. Gente, isso é tremendo. Um Deus que se preocupa em te alimentar todos os dias. Caiu o maná. Só que o povo, murmurador, falou, nós enjoamos, queremos carne. Aí Deus falou, é carne que vocês querem? Vocês não querem a carninha? Quer a carninha? Quer o churrasquinho que o Sidney faz? Espera um minutinho. Irmão, ele soprou uma... Qual é o coletivo de codornizes, hein, Michel? Codornizes. O coletivo de codornizes. Codornizes, né? Bom, o que é codornize? É codorna, irmão. É codorna. Não, mas o coletivo disso. Não, bando pega mal, parece bando, né? É uma revoada, sei lá. Bom, Deus viu um monte de codorna. Fez assim com o braço, Deus fez assim. Ah, vocês querem carne? Não. É carne que vocês querem? Ah, é? Então segura aí. Irmão, entrou codorna até pelos ouvidos. Eles comeram codorna até não aguentar mais. Ai, chega! Sabe quando você come muito churrasco, você não pode ver carne? Pronto. Deus resolve. É, pastor? Quer dizer então que lá em casa a gente está comendo ovo. Arroz, feijão e ovo. Você é povo de Deus? Hora que Ele manda então. Você é povo de Deus? Aniele um dia deu um testemunho falando de uma picanha que ela estava com vontade de comer, não foi isso? Não, ela comendo salada, falou, nossa, gente, essa experiência ainda eu não vivi, essa eu não vivi. Ela falou que ela estava com vontade de comer uma picanha e estava comendo um alface. E de repente o alface tomou gosto de picanha. Gente, é louco, eu sei. Tem gente rindo, falando, gente, tadinha, louca. Não, isso é fé. Gosto de picanha. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, andar pelo deserto, se quiser carne, eu dou. Frio não passa a noite, por quê? Tem uma coluna de fogo que aquece. E durante o dia, tem uma nuvem que acompanha. E se eu ficar 40 anos, a tua sandália não será gasta. Por quê? Eu sou o teu Deus. E se eu sou o teu Deus e você é o meu povo, que se chama pelo meu nome, basta você se humilhar, adorar, me buscar e orar, e eu irei ao teu encontro e vou suprir todas as suas necessidades. Ser povo de Deus é estar pronto para o dilúvio. Ser povo de Deus é estar pronto para o deserto. Mas diga assim, ser povo de Deus é estar pronto para caminhar pelo jardim. Aí, o dilúvio é fácil. O deserto é fácil. Porque as duas coisas estão muito bem definidas. O deserto, você sabe que está no deserto. E aí você começa a viver na dependência de Deus, esperando o maná de cada dia, Badu. No dilúvio, você sabe que se você sair da arca, você cai e morre. Agora, o jardim, tem muita gente passeando pelo jardim. E os maiores perigos
para a tua vida estão no jardim. Sidney, a Bíblia começa num jardim e termina num jardim. E no jardim foram definidos os grandes pontos da humanidade. No jardim. O jardim é bonito. Ô Marco, me acompanhe no teclado bem baixinho, por favor, bem baixinho. O jardim é bonito. O jardim é florido. Talvez você esteja vivendo o tempo do jardim. Às vezes não é o dilúvio. Às vezes não é o deserto. Porque ser povo de Deus no dilúvio, você sabe, você abre a porta da arca, você vê água. No deserto, você sabe que se você sair da obediência e dependência de Deus, ou seja, se você sair debaixo da nuvem, o sol te queima. Se fugir da nuvem de fogo, da coluna de fogo à noite, você morre de frio. Se tentar sobreviver sem Deus, não tem nada no deserto a não ser Deus. Você depende dele todo dia. O maná cai todo dia e não pode guardar para o dia seguinte. O culto de hoje não tem mais validade. Amanhã tem que cultuar de novo, e depois, e depois, e depois. Mas e o jardim? O jardim é aquele momento da vida, onde aparentemente está tudo bem. Está tudo bem. Um jardim, eu moro no jardim. O jardim é lindo, o jardim é convidativo, tem árvores frondosas, lindas, que me dão sombra, tem frutos, tem flores, tem a relva, eu me deito, eu descanso, tem tranquilidade, tem passarinho cantando, mas tem perigo, porque foi num jardim, onde um homem inocente, chamado Adão, se perdeu. Adão não se perdeu no deserto. Adão não se perdeu no dilúvio. Adão se perdeu no jardim. Porque o jardim não só tem coisas bonitas, o jardim oferece perigos. E esses perigos, se você não é o povo de Deus, está escrito aqui, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, esse aqui está tranquilo. E talvez você tenha se perdido no jardim, porque o jardim é sedutor. E aí o diabo astutamente chegou para Eva, vocês conhecem a história, e disse: olha, experimenta aquele fruto, aquela que dá a você o conhecimento do bem e do mal. Quando ela come do fruto, ela viu que ela havia se perdido, e ela corrompe Adão. E aí Deus, na viração do dia, vou cantar essa música no final. Na viração do dia, Deus, gente, olha isso, Deus ia visitar Adão e Eva no jardim que Ele fez para que eles morassem. Adão, Eva, e eles, sabendo o que tinham feito, eles se esconderam. E talvez você esteja vivendo assim. Você aqui na igreja, você que está assistindo, você está vivendo no jardim, escondido. Por quê? Aparentemente está tudo bem, mas você fez besteira.
Deus está me usando para dizer assim a você: ei, eu vim te visitar. Estou usando alguém para falar com você, de que eu estou precisando falar com você. Eu sou Deus que perdoa, de justiça, mas um Deus de amor. Um Deus que é muito apaixonado por cada ser humano na face da terra. Mas o jardim te enganou. O jardim engana a gente. Olha, no deserto, cobra e serpente, quer dizer, serpente e escorpião, não te enganam. Porque quando você vê, você sabe que é serpente, que é escorpião. Mas no jardim, aí tem o segundo, lá no Getsemane. O jardim ele é tão enganador, que Jesus num jardim, quase que ele entrega os pontos, quase. Ele fala: afasta de mim esse cálice. Ele não disse na cruz, ele não disse na tentação do deserto, ele disse no jardim. No jardim. O jardim é assim, o cheiro é bom, as flores são lindas, a aparência do jardim. Se eu for lá para Cantares, para o Cântico dos Cânticos, eu vou encontrar também um jardim. O jardim é lindo, é o lugar secreto onde eu me encontro com o meu amado. Mas é um lugar que você tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque no jardim você pode se perder. Às vezes você vence o dilúvio, você vence o deserto, mas o jardim te pega. Quase que pegou Jesus, pegou Adão e Eva, e pode ter pego você que está aqui ou você que está aí nos vendo. Ei, Deus hoje resolveu visitar o jardim. Ei, estou procurando o meu povo que se chama pelo meu nome. Cadê o meu povo que se chama pelo meu nome? Cadê o meu povo que se chama pelo meu nome? Hoje eu quero perdoar, hoje eu quero restituir, hoje eu quero reconstruir essa relação de muita intimidade que eu sempre quis ter com cada um que eu deixei no meu jardim. Aleluia, Deus, Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus. As pessoas perdidas no jardim, as pessoas que estão escondidas no jardim, que o Senhor possa encontrar cada uma delas onde elas estiverem. Oh, meu Senhor, encontre as pessoas aprisionadas no jardim, pessoas que venceram o dilúvio, pessoas que venceram o deserto, mas pessoas que se perderam no jardim. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, eu saro a sua terra, eu curo, eu trago restituição, restauração. Mas Deus hoje está procurando aqui neste lugar, e para aqueles que estão ao redor do mundo nos assistindo, Ele está procurando aqueles que estão perdidos no jardim. Aparentemente a vida é bela, aparentemente. No entanto, foi no jardim que Adão caiu, foi no jardim que Eva caiu, foi no jardim que Jesus de Nazaré quase desistiu. Então, se você se perdeu no meio do jardim, eu quero que você agora, você vai ter um momento com Deus. Farei um apelo onde você virá à frente do altar, e eu vou na dispensação do Espírito,
E na dispensação do Espírito vou orar por aqueles que necessitam dessa oração. É como se Deus hoje estivesse cantando essa canção, Jardim da Inocência, né? Ai, que saudade, né? Que saudade de ouvir tua voz. Sabe, se você está vivendo isso, se você está vivendo isso, você vai se achegar diante do altar de Deus e vai dizer isso: olha, Senhor, que saudade de ouvir a tua voz na viração do dia. Que vontade de novo ser inocente. Eu fui enganado, eu fui ludibriado no jardim. Olha, eu enfrentei tanta coisa. Eu enfrentei desemprego, eu enfrentei separação, eu enfrentei deserto, eu enfrentei dilúvio. No jardim eu me perdi. Quando tudo estava bem, eu me perdi. E esse se perder, entenda isso como uma espécie de os enganos da vida, os enganos da nossa história. Alguém no nosso meio que se afastou dos caminhos de Deus e nessa noite deseja se reconciliar com o Senhor Jesus. Talvez você se afastou, você rompeu no dilúvio, no deserto, mas se perdeu no jardim. Ei, Deus desceu na viração do dia e está chamando você pelo nome. Ei, eu estou aqui.